E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal CE Brasil Shooter. Eu me chamo Aloísio e estou aqui mais uma vez para compartilhar dicas na primeira série desse canal, a série sobre o uso de lunetas. Essa série, pessoal, começou há algum tempo atrás. Essa é a parte 13 da série. Se você não vem assistindo os vídeos desde o início, eu estou deixando aqui um card de encaminhamento para a parte 1, tá bom? Lembrando de sempre orientar vocês a assistirem os vídeos na ordem especificada no título de cada vídeo, para que o aprendizado flua, já que o conteúdo é postado de forma evolutiva. Bom, pessoal, como falei para vocês em vídeos passados, agora, de posse do conhecimento sobre o uso básico do Tchergan, conhecimento que era necessário para se manusear minimamente o aplicativo e considerando ainda tudo que a gente aprendeu com a teoria da série sobre o uso de lunetas, a gente está dando continuidade na exploração de muitas coisas legais sobre o tiro, porque a gente tem uma bagagem de conhecimento e um simulador em mãos, que é o Tchergan. De posse dessas duas coisas, qualquer atirador pode fazer análises de diversos cenários de tiro e compará-los uns com os outros de forma a se tomar decisões que o levarão ao uso otimizado da sua plataforma de tiro. Considerando isso, eu gostaria de trazer um assunto muito interessante à tona, que é a influência da altura dos maltes na balística do tiro. Esse é um assunto sobre o qual eu nunca vi ninguém falar com detalhes no Brasil, mas que não por isso deixa de ser muito interessante. Inclusive, eu dedico esse vídeo ao amigo Oli, do grupo das CF30. Há muito tempo atrás, ele me pediu para eu fazer um vídeo sobre esse assunto, e eu queria dizer para você, Oli, que eu não fiz o vídeo naquele tempo, porque eu tinha plano que o pessoal pegasse primeiro a bagagem teórica de lunetas, depois a bagagem teórica sobre um aplicativo balístico, e aí sim estariam aptos a receber esse conteúdo. O assunto fluiria com maior facilidade, sabe? Então, é chegado esse momento agora, e eu queria deixar um grande abraço para você aí, amigão. E é isso aí, pessoal. O legal da plataforma é que quando você posta um assunto, as pessoas assistem e elas podem dar sugestões. Essas sugestões elas são muito bem-vindas para novos vídeos, tá? Então, quem tiver sugestão, quem tiver interesse no assunto específico, se for do meu alcance, coloca aí nos comentários e a gente vê o que a gente pode fazer, tá certo? Então, pessoal, para aqueles que estão interessados em conhecer a influência da altura dos maltes na balística do tiro, fica ligado que esse vídeo começa agora. Então, pessoal, no mercado vocês vão encontrar diversos tipos de alturas de maltes. Maltes extra baixos, maltes de perfil médio, maltes de perfil elevado e também outros acessórios que acabarão influenciando na altura de instalação das miras ópticas. Mas será que isso altera a balística do tiro? De que forma essa alteração se apresenta para a gente? A gente sabe que o centro do retículo ele está distanciado do centro do cano. Quão grande é esse afastamento? Esse afastamento ele depende da altura do mount e depende da distância de zeragem que você escolheu. Aloísio, a distância de zeragem influencia na altura de instalação da luneta? Pois é, pessoal. Lembrem-se de que, quando a gente fala de altura de instalação da luneta, a gente, na verdade, está falando de quão distante a linha divisada está do cano. Ah, então a gente está falando da linha divisada, então a gente está falando do centro do retículo. E o centro do retículo, pessoal, ele muda de posição na direção vertical também. Ele muda de altura quando clicamos a torre de ajuste de verticalidade. Por isso que não é apenas a altura do mount que traz essa contribuição de elevação. Muita gente acha que o retículo está plenamente centralizado com a carenagem externa da luneta, mas isso não é verdade. Se isso fosse verdade, a trajetória balística sequer interceptaria a linha divisada.
Aqui, por exemplo, nesse gráfico, a gente tem a linha da trajetória balística com o cano plenamente na horizontal, a linha divisada paralela à linha imaginária do cano. E aí, o que acontece é que, para que a trajetória balística intercepte minimamente a linha divisada, é necessário que haja um barrel angle mínimo diferente de zero. Ou seja, o ângulo entre a linha divisada e a linha imaginária de prolongamento do cano não pode ser um ângulo de 0 grau. Tem que ter um mínimo de angulação entre eles para que o projetil possa interceptar a linha divisada. Só assim é que a gente vai poder dizer que tem uma zeragem em alguma distância. Na verdade, pessoal, dentro da luneta há um outro tubo, que é um tubo óptico que contém o retículo, e esse tubo é móvel. Para que haja uma zeragem em alguma distância, esse tubo ele fica inclinado em relação ao tubo externo da luneta. Então, para a gente fica invisível que a ótica, que a linha divisada que passa por dentro da luneta, ela está inclinada em relação à linha imaginária do cano. E essa movimentação desse tubo interno é feita justamente por ação das torres de ajuste. Então, de forma bem simplista, a luneta é um tubo menor dentro de um tubo maior, que é esse que a gente vê instalado sobre a arma. As torres de ajuste desse tubo externo atuam sobre o tubo interno, movimentando ele na direção vertical e horizontal. Portanto, quando você procede a algum ajuste na torre de verticalidade, você está tirando o retículo da posição de plena simetria com a carenagem externa e isso acaba alterando a altura da linha divisada. Qual vai ser o tamanho da contribuição dessa alteração? Depende da distância em que você zerar a sua arma. Mas qualquer que seja a distância, para que a linha imaginária de prolongamento do cano seja uma linha que corta a linha divisada, é necessário que o centro do retículo não esteja coincidente com o centro da carenagem externa da luneta. Claro, pessoal, que a maior contribuição de altura da linha divisada é dada pelo malte, mas a altura do retículo dentro da luneta também vai ter uma contribuição. Caso alguém tenha dúvida sobre isso, eu sugiro que você faça um disparo utilizando um alvo na boca do cano, tá? Então é um disparo a curtíssima distância. Você pega uma folha branca, marca lá um pontinho, efetua um disparo nesse alvo encostando praticamente o cano no papel, só que a visada você vai fazer pela luneta. Aí você vai ver que o disparo vai pegar um pouco abaixo, né, do alvo que você fez, do pontinho. Depois você procede aí 50, 80 cliques e efetua um outro disparo, fazendo a visada também com a luneta. Faz a visada no alvo através da luneta. E aí você vai ver que há diferença de altura nos pontos de impacto, tá? Então fica aí a sugestão, caso você tenha alguma dúvida. Claro que 90% da contribuição de altura da linha divisada em relação ao cano é contribuição da altura do malte. Bom, pessoal, levantadas todas essas considerações, a pergunta é: qual o impacto da variação da altura da linha divisada em relação ao cano na balística do tiro? Para responder essa pergunta, eu fiz algumas simulações gráficas em dois aplicativos, o Tchergun e o Strelok, que são os aplicativos balísticos mais comuns utilizados aqui no Brasil. A primeira simulação foi feita no Tchergun e considerou a seguinte plataforma de tiro: uma munição 4,5 mm com a velocidade inicial de 243 metros por segundo, um peso de 0,49 gramas. Considerei uma kill zone de 2 centímetros, ou seja, um círculo com 1 centímetro de raio e um coeficiente balístico de 0,012. E aí, a gente considerou duas sight rates, a primeira de 3 centímetros e a segunda de 10 centímetros. Eu vou apresentar aqui os dados dessa tabela, mas depois mostro graficamente para ficar mais intuitivo. Então, para quem não assistiu o último vídeo do canal, que é o vídeo em que eu falo sobre Point Blank Range, eu vou deixar aqui um card interativo de encaminhamento, tá? Eu sugiro que antes de vocês assistirem este vídeo aqui, vocês assistam esse vídeo que eu estou indicando aqui no card. E aí, pessoal, para quem assistiu o vídeo e entendeu bem o último vídeo passado, a gente falou sobre Point Blank Range, né, esse PBR aqui. E aí, para a condição de sight rate de 3 centímetros de altura,
o início dos impactos começam a acontecer a 5,9 metros do posto de tiro, ao passo que, na condição de sight rate de 10 centímetros, isso acontece a partir da posição 17,5 metros do posto de tiro. Por outro lado, o último ponto de impacto para a condição de sight rate 3 centímetros, aconteceu na posição 31,1 metros do posto de tiro. Aqui, na verdade, era um R, certo, pessoal? Saiu um T aqui, mas era um R, Point Blank Range. Já para a condição de sight rate de 10 centímetros, o último ponto de impacto aconteceu a 40,2 metros do posto de tiro. É válido lembrar, pessoal, que ao considerar esse tamanho de kill zone, eu pedi para o aplicativo balístico me indicar a distância ótima de zeragem em que eu tivesse um point blank range otimizado, ou seja, um point blank range não interrompido, tá? Bom, qual foi o tamanho do point blank range, ou seja, qual foi o tamanho da zona de impacto do cenário em que o sight rate era de 3 centímetros? O point blank range cobriu uma zona de 25,2 metros. Já no cenário em que o sight rate era de 10 centímetros, o point blank range, a zona de impacto, abarcou 22,7 metros. Luiz, de onde foi que tu tirou esses números aqui? É exatamente o tamanho da zona que vai desde a posição correspondente ao primeiro ponto de impacto até a posição em que ocorre o último ponto de impacto. Isso aí é o que eu chamei de delta. Comparando as duas situações, houve uma perda pequena de 2,5 metros ao sair de uma altura de 3 centímetros para 10 centímetros, uma altura bem maior, uma perda pequena, considerando uma arma de baixa energia. Ainda coloquei aqui como curiosidade que o Near Zero Range da primeira situação acontece a 9,83 metros e o zero mais distante, né, o Far Zero Range, acontece a 27,6 metros. Já no cenário em que o sight rate era 10 centímetros, o zero mais próximo acontece a 21 metros e o zero mais distante acontece a 37 metros nessa posição. Lembrando que o Near Zero Range não é a primeira posição em que ocorre impacto. Na verdade, os impactos vêm acontecendo bem antes, né? Aqui a 5,9 metros. Aqui é a posição em que o projetil apenas passou exatamente pelo centro da kill zone. O mesmo vale para o Far Zero Range. Esta não é a posição em que ocorre o último ponto de impacto. Na verdade, é a posição em que ocorreu a descida do projetil passando pelo centro. Mas, na verdade, a última posição de impacto ocorreu a 31,1 metros. Tudo isso está explicado no vídeo passado, tá, pessoal? Quem não foi lá, vai lá e assiste. Bom, vamos ver o gráfico desses dois cenários. A gente aqui tem o gráfico da curva balística da situação em que o sight rate é 3 centímetros. Eu não sei se dá para vocês verem bem. Há um retângulo achurado aqui, ó, que vai daqui até aqui, que é justamente onde começam os impactos, né? Ó, nós temos aqui uma kill zone de 2 centímetros, 1 centímetro para cima e 1 centímetro para baixo, né? O primeiro impacto já começa a ocorrer a que distância? Vamos voltar lá na tabela. A 5,9 metros, praticamente 6 metros. Bem aqui está os 5 metros, bem aqui mais ou menos é os 6 metros. E aí ela vai, passa pelo zero aqui numa dada posição, que eu falei também lá na tabela. Veja que a curva balística está otimizada, então o projetil ele permanece impactando o alvo em toda a point blank range. Ó. Não é um point blank range interrompido. E aí finalmente nessa posição aqui, que é a posição 31,1 metros, a partir dela em diante o projetil passa a não impactar mais o alvo se ele fosse colocado a posições mais distantes. Vamos ver agora o gráfico da curva balística para o sight rate 10 centímetros. Veja que o point blank range começa um pouco mais atrás. Isso está indicando para a gente uma coisa. Se você vai utilizar sua plataforma para tiros a mais longa distância, o ideal é você utilizar mounts de perfil mais alto. A gente tem aqui o point blank range começando em 17,5 metros e vai até 40,2. Um point blank range também não interrompido, ou seja, uma otimização do uso da curva balística, né? O uso otimizado da curva balística.
e uma zona de impacto mais afastada do posto de tiro, para a condição de sight rate de 10 centímetros. E aqui a gente vê os dois gráficos juntos, a point blank range mais próxima ao posto de tiro, que é a do sight rate 3 centímetros, e um point blank range um pouco mais afastado para a condição de sight rate igual a 10 centímetros. Outra simulação foi feita considerando uma outra plataforma de tiro, munição agora 5,5 milímetros, velocidade 270 metros por segundo na saída do cano, peso da munição 0,95 gramas, um coeficiente balístico de 0,016 e uma killzone do mesmo tamanho. Foram consideradas as duas alturas de sight rate também, uma de 3 centímetros de altura e outra de 10 centímetros. Um cenário muito parecido ocorreu, tá? A gente tem uma zona de impacto sensivelmente maior para uma condição de sight rate menor e uma zona de impacto sensivelmente menor para a condição de sight rate extremamente maior, né? Aqui o que eu chamei de perda, mas acho até que essa palavra não foi um termo muito bom, porque é muito pequeno o tamanho da perda. Uma perda de 2,6 metros de zona de impacto. Eu até nem considero que esse foi o termo mais feliz, usar perda, porque na verdade foi uma variação muito pequena para uma mudança de altura de sight rate tão grande. Aqui a posição em que ocorre a passagem pelo primeiro zero, o zero de subida, e aqui a posição em que ocorre o zero de descida. Para a plataforma de sight rate de 10 centímetros, essa foi a posição em que ocorre o zero de subida e essa a posição de zero de descida, 41,9 metros. O gráfico da primeira situação, o cenário do sight rate de 3 centímetros, é este aqui, um point blank range que começa em 6,6 metros e vai até 35,1, conforme a tabela aqui, ou seja, um delta de 28,5 metros. Esse 28,5 é exatamente a zona que vai dessa posição até essa posição aqui, que é um point blank range não interrompido, né? Isso foi uma coisa solicitada ao aplicativo por mim, uma definição de killzone. Para a condição de sight rate de 10 centímetros, a gente tem uma point blank range um pouco mais para frente, tá? Um pouco mais distante do posto de tiro e de tamanho sensivelmente menor. Comparando os dois gráficos, a gente tem para a condição de sight rate 3 centímetros, uma point blank range um pouco mais próxima ao atirador, e um pouco mais para frente, outra point blank range para a condição de 10 centímetros de sight rate. Foi feito também, pessoal, essa mesma simulação no aplicativo Strelok. O aplicativo Strelok ele não tem exatamente um campo de apresentação de gráficos, mas ele estende ao usuário, atirador, a tabela de tiro no formato XLS, no formato de Excel, e aí qualquer um consegue montar o gráfico no Excel. A diferença da simulação do Strelok para o Chairgun é que o Strelok ele tem o conceito de Scope Rate, já o Chairgun tem o conceito de Sight Rate, são conceitos diferentes. Eu expliquei isso aí em vídeos passados. O Scope Rate é a exata medição do centro do retículo ao centro do cano, que não é uma coisa tão simples de fazer como a maioria dos atiradores fazem, que é só uma mera medição com o paquímetro. Por que não é só uma mera medição com o paquímetro, Luiz? Porque a medição com o paquímetro dá uma aproximação razoável, mas o conceito correto de Scope Rate é a altura do centro do retículo ao centro do cano. E isso, como eu falei no início do vídeo, leva em conta não apenas a altura de instalação do malte, mas também a posição do centro do retículo dentro do tubo da luneta, que não é plenamente e simetricamente centralizado. Isto justamente para que haja possibilidade da trajetória balística interceptar a linha divisada. Já o conceito de sight rate eu expliquei em vídeos passados. Eu vou deixar aqui um card interativo de encaminhamento para quem não sabe ainda a diferença entre sight rate e scope rate, que são conceitos diferentes dos aplicativos Chairgun e Strelok, respectivamente. Aqui a gente utilizou um scope rate de 5,2 centímetros e um scope rate de 3 centímetros. As demais condições da plataforma de tiro são exatamente as mesmas. E aí a gente teve uma zona de impacto para essa primeira situação de 29 metros.
Já para o segundo cenário, do scope rate de 5,2 centímetros, a gente teve uma zona de impacto de 28 metros, apenas 1 metro de diferença. Para o cenário em que o scope rate é de 3 centímetros, a gente percebeu que a zona de impacto começa na posição 6,5 metros em relação ao posto de tiro e vai até 35,5 metros, com um delta de 29, um primeiro zero de subida a 11 metros e um zero de descida a 31,5 metros. Por outro lado, no cenário em que o scope rate foi de 5,2 centímetros, a gente teve o início da zona de impacto começando na posição 12 metros, indo até a posição 40, um delta de 28 metros de zona de impacto não interrompido, uma perda de apenas 1 metro, passando pelo primeiro zero de subida na posição 16 metros e o zero de descida na posição 36,2 metros. E os gráficos dessas duas simulações ficaram da seguinte maneira. A primeira situação, o cenário do scope rate de 3 centímetros, a gente tem o point blank range grifado aqui. Observe que o gráfico está todo contido dentro do point blank range, né? Dentro da kill zone. A gente tem aqui o primeiro ponto de impacto ocorrendo aqui na posição 6,5 metros. O projetil prossegue impactando o alvo até chegar na posição 35,5 metros. Isso para o cenário em que o scope rate é igual a 3 centímetros. Luiz, por que o gráfico balístico ficou ondulado aqui? Pessoal, essa é uma curiosidade minha também. Eu não sei por que o gráfico se comportou dessa maneira, mas eu só fiz pegar os dados gerados no Strelok, coloquei no Excel e mandei plotar o gráfico. Bom, para o cenário em que o scope rate é 5,2 centímetros, a gente tem um point blank range um pouco mais para frente, né? O retângulo ficou um pouco mais deslocado para frente, o mesmo que o zone, né? O que o zone de 2 centímetros, né? 1 centímetro de raio. A gente tem o início do ponto de impacto começando na posição 12 metros e a gente tem como última posição de impacto ela ocorrendo a 40 metros. Tá? Então a gente tem um point blank range deslocado um pouco mais para frente por conta de um scope rate maior. E aí isso se torna bem perceptível, né, nos dois gráficos aqui apresentados juntos. O gráfico do scope rate 3 centímetros, com o point blank range um pouco deslocado mais para próximo do posto de tiro, e um point blank range um pouco mais para frente, um pouco mais distante do posto de tiro, para o cenário em que o scope rate é 5,2 centímetros. Bom, pessoal, a conclusão que se tira de tudo isso é que para aplicações a curtas distâncias é mais inteligente você utilizar mounts de perfil baixo. Já para uso a longas distâncias, o ideal é se utilizar mounts de maior perfil. Aloysio, quer dizer então que é impossível fazer bons tiros a curta distância com mount de perfil alto? Não, pessoal, não é que seja impossível, mas isso vai demandar maior perícia do atirador na hora de efetuar as compensações. Sim, porque quando se utiliza mounts de perfil alto para tiros a curta distância, a mudança de DOT por metro terá maior variação, até que o projetil entre na point blank range. A mudança de DOT por metro ela será muito acentuada. Quem, por exemplo, nunca teve a oportunidade de ver algum atirador que utiliza mounts de perfil alto ou algum acessório que deixa a luneta muito longe do nível do cano, se queixar de que facilmente acerta alvos a longa distância, mas erra facilmente alvos a curta distância, que prefere fazer tiros a longa distância de que a curta distância. Não é que seja impossível, mas isso vai demandar maior perícia do atirador na hora de efetuar as compensações. A mudança de DOT por metro ela será muito acentuada. A mesma consideração vale para o uso de mounts de perfil baixo em tiros a longa distância. É impossível acertar? Não, mas isso vai demandar maior perícia do atirador no conhecimento da sua plataforma de tiro. Por quê? Porque quando se utiliza mounts de perfil baixo para tiros a longa distância, a mudança de DOT a cada metro terá maior variação depois que passar a zona de impacto, depois de passar a point blank range, tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Eu espero ter sido claro aí nas minhas explicações. Se eu não fui, se ficou qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu sempre tento ajudar aqueles que pedem, tá? Aqui no campo de comentários do canal.
Aloysio aqui com vocês, com mais um vídeo aí complementar da série sobre o uso de lunetas. Desejo bons estudos a todos, bons tiros e fiquem com Deus.